Se você está procurando bastidores de negociação, o que aconteceu e como é que eu fiquei sabendo, você está no lugar certo. Tudo bem, meu povo? Como é que vocês estão? Vou falar sobre a transferência do Neymar para o Paris Saint-Germain. Hoje completa-se 6 anos de que o Esporte Interativo, naquela época, deu a notícia de que o Neymar jogaria no Paris Saint-Germain. Vou contar para vocês, porque todas as sextas-feiras, quando eu respondo perguntas, sempre tem perguntas sobre isso. Nas minhas muitas palestras de jornalismo que eu dou por aí, de vez em quando eu vou na PUC lá em Belo Horizonte. A galera sempre quer saber também, então é um tema, e em podcasts que eu já participei também, então é um tema que, como todo mundo quer saber, e hoje é aniversário, eu vou contar para vocês como que foi a notícia, a repercussão, o que eu acho pessoalmente, né, como que pessoalmente eu vivi essa história toda, e no final das contas, o que foi do Neymar no Paris Saint-Germain e os motivos para ele ter ido. Notícia a gente deu no... Como chamava o programa, Clara? Conexão? Não era MFM. Não era no MFM. Era Conexão. Era Conexão, é porque tem o Conexão Europa hoje, tinha o Conexão, que era um programa que todos os repórteres do Esporte Interativo na época entravam aqui e ali para dar notícias e a gente tinha essa notícia. Não foi uma notícia que eu trabalhei muito tempo nela, eu tive a notícia na segunda noite, a notícia foi dada numa terça de manhã. Na segunda noite eu tive a informação de que o Neymar ia para o Paris Saint-Germain. Uma pessoa de dentro do Barça me falou, olha, o Neymar está indo para o Paris Saint-Germain. O que você acha que vai acontecer com os outros jogadores que estão aqui dentro? E eu falei, peraí, que história que é essa? Porque não tinha nem fumaça na época ainda. E fumaça era uma coisa que acontecia muito com o Neymar aqui em Barcelona. Porque sempre tinha link dele em outros clubes, possível negociação para cá e para lá. Ele tinha renovado o contrato um ano antes. A multa de 222 milhões de euros na época era algo que parecia impagável, tanto que até hoje nenhuma negociação chegou até lá. Então, eu já não ligava mais para as especulações, porque no início eu ainda procurava fontes do Barça, procurava fontes do entorno do Neymar e tal, era sempre não tem nada, não tem nada, não tem nada, no final das contas ficou muito cansativo e todas as vezes atrás, dessa vez eu nem fui, a notícia veio até mim. Então, por isso que eu digo que não é uma grande coisa da minha carreira, que eu não tenho muitos méritos, porque a notícia veio até mim. Claro que eu tentei checar, e nem fui atrás do Neymar e do Barcelona mais uma vez, porque era lógico que eles iam negar. E tem outra, numa dessas, se você procura, eles já antes de você dar a notícia, talvez vazem para alguém de uma forma diferente e tal. Então eu não queria passar por esses dois processos de clube e de Neymar, imaginando que poderia atrapalhar no peso que a gente daria para a notícia no dia seguinte. E aí foi que eu fui conversar com as poucas pessoas que eu conhecia linkadas a jogadores. Eu conheci um pessoal linkado ao Daniel Alves, que aí eu fiquei mais seguro para dar notícia. Que o pessoal do Daniel Alves me falou, olha, o que a gente sabe é que o Daniel Alves tinha tudo certo com o Manchester City, se reuniu com o Guardiola, apertou as mãos do Guardiola e o Neymar falou, vou jogar no Paris Saint-Germain, desfaz isso e vai jogar comigo. E o Daniel Alves tinha sido apresentado uns dias antes no Paris Saint-Germain, então o Daniel Alves chegou antes do Neymar. E se tem uma coisa que jogador de futebol é leal a outro jogador de futebol. Então, com outros jogadores de futebol, dificilmente eles não são ponta firme. Então, o que eu fiquei seguro para dar a notícia era, ele não vai roer a corda com o Daniel Alves. Se ele falou para o Daniel Alves, vá para o Paris Saint-Germain porque eu estou indo, isso vai acontecer. Então, a pessoa que me passou a informação falou, olha, eu não sei se tem alguma coisa assinada ou não, pode ser que dê para trás, mas eu fiquei bastante seguro quando eu fiquei sabendo esse lado do Daniel Alves. Aí eu comuniquei os meus chefes no Esporte Interativo e eles falaram, o que você acha? Eu falei, cara, sinceramente, é a maior mão de pôquer do mundo e nós temos um par de as, que é a melhor combinação da história do pôquer. Eu falei, se a gente não dá um all-in e confia nessas duas fontes, a gente não vai fazer isso nunca mais. E eu acho que é uma boa. Eu acho que vai rolar. Então eles falaram, então bora lá. Então a gente acredita em você, a gente vai te dar todo o apoio. Se não der certo, você não vai ser demitido, nada disso, porque às vezes em redes sociais as pessoas pensam, né, pô, se der errado o cara vai ser demitido e tal. Seria uma situação, lógico, que se desse errado muito ruim pra mim, de credibilidade, de, enfim, qualquer escalação que eu postasse algum dia, ninguém ia acreditar, então ia demorar muito tempo para reconstruir, mas eu tinha o total apoio da diretoria do Esporte Interativo na época, né, a gente virou TNT um ano depois. Então, na época tinha total respaldo do Esporte Interativo para dar a notícia. Demos a notícia, o dia foi muito mais agitado do que eu pensava, porque era dia de alguns atos no Barcelona. Eu lembro que de manhã tinha, no dia anterior, né, no dia 17, tinha tido uma entrevista
No dia 18 eu tinha uma apresentação de alguma coisa no Camp Nou, eu tinha ido para o Camp Nou fazer ao vivo e todo mundo me procurou no Camp Nou. Então começaram a me ligar rádios de tudo quanto é lugar, televisão de tudo quanto é lugar. Então foi um dia realmente muito ocupado e foi só o primeiro dia. Foram 15 dias, entre ele ser anunciado e ele ser apresentado, foram 15 dias, assim, de dormir muito pouco, de continuar apurando, porque no final das contas o Barcelona foi para os Estados Unidos. E eu falei, bom, agora todos os meios de comunicação aqui de Barcelona vão me ultrapassar. Porque Barcelona não é uma cidade grande, Barcelona é uma cidade de 1.700.000 pessoas. E, cara, o mundo deportivo, o esporte, a Catalunya Rádio, a RACU, esses meios que são grupos, né? Porque o mundo deportivo é do mesmo grupo do La Vanguardia, que é do mesmo grupo da RACU. Então, o grupo Godó é muito grande, a Catalunya Rádio é do mesmo grupo da TV3. Então, é um grupo grande também, o esporte com o Eu Periódico. Então, assim, são grupos muito grandes de muita gente muito boa cobrindo o Barça. Em uma cidade que não é tão grande assim. Então, acaba que eles têm muitas fontes, tanto de dentro do clube, secretário técnico e tal, mas assim, às vezes um jogador, o pai de um jornalista é o dentista, ou o jogador estudou com um dos jornalistas. Um jornalista de 25, 26 anos estudou ali com um jogador, o irmão de algum jornalista estudou com um jogador. Então, aqui como não é uma cidade tão grande, é mais fácil para quem tem toda essa estrutura por trás ter muitas fontes. E eu sou só um nessa estrutura, né? Esses grupos de comunicação que são muito grandes, que tem muita gente do clube linkada a eles, tinha muita gente, eu falei com o pessoal da TV, falei, olha, agora vão me ultrapassar. Eu não sei se eu consigo ficar alimentando mais tantas notícias. Tanto que quando o Barcelona vai para os Estados Unidos, eu fico completamente em branco, porque minhas fontes não estavam nos Estados Unidos, para eu saber o que estava acontecendo lá. Tem a fatídica noite do Piqué, né, do Siqueda, que eu lembro que isso saiu aqui em Barcelona já no domingo, 11h30 da noite. Eu não tinha como consultar fonte nenhuma às 11h30 da noite, e eu tinha um ao vivo às 4 da manhã. E eu lembro que eu falei, olha, se bobear é verdade, eu acho que é verdade, eu acho que ele vai ficar, porque eu sei que estão tentando convencer ele. A foto do Piqué não me pareceu um blefe, pareceu mais assim, olha, vamos falar aqui que o Neymar fica, vai sair que foi só especulação da imprensa e acabou, não precisa fazer grande coisa disso. Eu achava que a estratégia era essa. E eu lembro que depois na segunda-feira, lá pelas 11 da manhã, meio-dia, minha fonte fala comigo, não tem nada disso, é um blefe do Piqué, o Neymar não gostou da atitude dele, inclusive, e segue o plano dele é ir pro Paris Saint-Germain, então não vão conseguir convencer ele a ficar. E aí no meio disso a gente ficou sabendo como que aconteceu, né, por que o Neymar quis ir pro Paris Saint-Germain. Na remontada, a remontada tinha sido dia 8 de março, a remontada é o grande jogo da carreira do Neymar, e todas as fotos do dia seguinte eram as fotos do Messi nos braços do povo. Curiosamente, uma foto que o Messi nunca utilizou. O Messi nunca rentabilizou e capitalizou em cima dessa foto, mas o Barça sim. Ela ficou exposta no Camp Nou, num mural gigante por muito tempo. O fotógrafo que tirou a foto, eu até fiz uma matéria com ele, que depois foi premiado no Esporte Interativo, por acaso. Também ganhou prêmios por conta dessa foto. Toda a imprensa usou essa foto e o Neymar o que pensou foi, eu nunca vou ser o número 1 nesse clube, eu quero um clube para eu ser o número 1. O Messi tem o seu clube, o Cristiano Ronaldo tem o seu clube, o Neymar era considerado o terceiro grande jogador do futebol mundial na época e ele era o coadjuvante do Barça. Então a ideia dele de ir para o Paris Saint-Germain amadurece aí, logo depois tem uma data FIFA, o Brasil vai jogar, se eu não estou enganado, contra o Paraguai em Porto Alegre e ele comenta com os jogadores do Paris Saint-Germain para eles falarem com o Maxwell, que era o secretário técnico naquela temporada, olha, fala com o Maxwell que eu quero ir jogar com vocês. E os jogadores do Paris Saint-Germain falaram, tá bom. Conversam com o Maxwell fala lá com o Nasser Al-Khelaifi e eles chegam à conclusão de que era bom para o Paris Saint-Germain contratar o Neymar, era uma resposta ao 6-1, ia ser a cara do projeto do clube, um jogador muito midiático, muito internacional, para isso tudo que a gente já conhece, que é o PSG. E em nenhum momento negociaram com o Barça, né? Simplesmente chegaram e pagaram a conta, pagaram a multa de 222 milhões ao Barcelona. Para o Neymar, muita gente pensa que ele só pensou em dinheiro, que é só mercenário e tal. Eu não acho que é isso. Fazia sentido a ida dele. E até depois que a gente deu a notícia, né, aí eu comecei a ter mais informações até das motivações, disso aí da data FIFA e tal, e das motivações do Neymar. E uma das motivações era, o Neymar gosta muito da vida dentro de campo e também fora de campo. Ele fala isso, então não estou falando nenhuma novidade aqui. E a ideia era, a Liga Francesa dá para ganhar de qualquer jeito. E ele estava se sentindo sozinho já no Barcelona nas últimas temporadas. Tinha saído o Dani, tinha saído o Adriano, estava o Rafinha Alcântara e o Douglas só, se eu não me engano. Então, os outros brasileiros mais amigos dele tinham saído daqui.
nos anos anteriores. E o Neymar sempre teve uma conexão muito grande com o Messi, com o Suárez, principalmente dentro de campo. Fora de campo são caras mais família, e o Neymar é um cara que não seja família, mas é um cara que tem um círculo de amizades que é diferente do círculo familiar, né, de Messi e Suárez. Então a conexão com os caras dele com os caras era mais dentro do que fora de campo. E aí no Paris Saint-Germain ele teria Marquinhos, Thiago Silva, Lucas, o Dani Alves que tinha ido para lá por conta dele. Então ele tinha um clã brasileiro maior para ele poder jogar a Liga Francesa um pouco mais tranquilo e poder aproveitar os dois lados da vida que ele gosta. E aí antes de Champions se concentrar totalmente para aqueles jogos tão importantes que no final das contas ele foi para lá jogar. Deu azar com lesões, né? Deu muito azar com lesões o Neymar em mata-mata de Liga dos Campeões. Nesses 6 anos dele no PSG, ele só fez 2 gols, ida e volta das oitavas de final contra o Borussia Dortmund em 2020. Fora isso, o Neymar não marcou em nenhuma partida de mata-mata de Liga dos Campeões e as coisas não deram certo. Dentro de campo, a carreira do Neymar estacionou. Está completamente estacionada nos últimos 6 anos. Ele não subiu um degrauzinho de patamar de quando ele saiu do Barcelona, pelo contrário, né, porque ele foi ultrapassado por outros jogadores, de quando ele foi para o PSG. Eu entendo a lógica dele de ir, não foi só pelo dinheiro, mas foi por poder aproveitar outras coisas que ele gosta, se sentir mais perto de pessoas que ele gosta também. Um pouco antes dessa negociação dele, se vocês olham, tem uma ida dele para Paris numa folga um pouco estendida do Barcelona, que ele vai para Disney com o Thiago Silva. O Neymar estava meio deprê aqui, estava meio triste. E, enfim, ele ia se sentir pessoalmente melhor e ia ter o time para ele como ele queria. Então, eu consegui entender por esse ponto. Rapidamente ele se arrepende, né? Tem uma convocação da seleção brasileira para jogar na França em outubro, que ele chora numa entrevista coletiva do lado do Tite, então já estava com muitas coisas nas costas dele. Em 2019 ele coloca 20 milhões na mesa para voltar para o Barcelona e o Paris Saint-Germain toreia o Neymar e o Barça dizendo que sim, que vai e que está tudo certo, que está quase e na verdade nunca quis. O Paris Saint-Germain nunca quis negociar. E em 2021, aí eu acho que é mais difícil de explicar por que ele renova o contrato dele com o PSG. Já eram quase 4 anos ali, ele renova por mais 6 temporadas. É mais difícil acreditar que um cara que não estava feliz, que não se sentia em casa, que tinha problemas com a torcida, que a liga não era a que impulsionava ele, que o clube não estava impulsionando ele também, que ele tenha decidido ficar nesse clube, eu já tenho mais dificuldades de entender. Mas enfim, essa é a história sobre como que a gente deu a notícia, como que o Neymar depois se desenvolveu no Paris Saint-Germain. Poderia estender aqui um pouco mais para falar dos dias que eu vivi, das semanas que eu vivi, mas acho que não é mais relevante. Mas enfim, foi isso que aconteceu. 6 anos que a gente deu a notícia que o Neymar ia jogar no PSG. Muito obrigado para todo mundo que começou a me acompanhar por aí. Não é nem de longe a coisa que eu mais me orgulho de feitos meus no jornalismo, até porque eu não sou um jornalista de mercado, né? Eu não sou um jornalista que tem muitas fontes, que dá muitas notícias. Aqui e ali eu tento e de vez em quando eu dou alguma notícia, mas não estou nem perto de ser os Gerard Romeiros, os Fabrício Romano, os Gianluca Di Marzio, esses que fazem isso muito melhor do que eu e muitos outros também. O Relevo agora está fazendo muito bem, outros meios de comunicação fazem muito bem. Não estou nem perto disso. E eu sempre me coloquei dessa forma, né? Que não esperem isso de mim. Mas, enfim, para quem me conheceu a partir disso, muito obrigado. E se eu tiver uma nova oportunidade de dar uma notícia desse tamanho, darei. É isso, meu povo. Olha, um último recadinho para vocês. Vou abrir caixinha de perguntas nessa quarta para gravar o vídeo na quinta e eu vou postar na sexta, mas simplesmente porque eu preciso gravar o vídeo na quinta-feira. Então, quarta-feira, lá no meu Instagram, @MarceloBeckler, tem caixinha de perguntas para vocês mandarem as perguntas dessa semana. Tá falado? Um beijo para vocês, juizinho e até a próxima. Tchau.